Mateus 23, eu vou ler, irmãos, do 37 até o 39. Mas, como eu já falei também aqui, se em casa se quiser todo Mateus 23, fica à vontade, né? Que ali vai falar sobre, Jesus está falando com os fariseus. E como nós já pegamos aqui, o próprio Senhor Jesus falou que quem visse ele, via o Pai. Então não eram os que Jesus brigava com os fariseus por causa da palavra, né? Que Deus falava uma coisa no Antigo Testamento e agora Jesus veio e começou a falar outra no Novo. Não é isso. É que eles distorciam a palavra do Antigo Testamento. Depois vocês podem ver, Jesus chegou até a falar: olha, vocês são filhos do diabo. Ai, que horror, pastor. Irmão, briga com Jesus, foi ele que falou, né? E ele estava brigando com eles assim, no sentido de repreender, na verdade, por causa que eles estavam fazendo religiões, tradições, coisas da cabeça dele, na verdade, deles, né? Então aí Jesus ele vai falar aqui, então, Mateus 23, nós vamos ler do 37 ao 39. Jesus fala assim: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Olha só, eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Só que tem que tomar cuidado, não? Hoje a gente sempre fala muito: o que é o antissemitismo? O antissemitismo é odiar os judeus. Então a gente não pode fazer isso, tá? Mas, embora aqui esses fariseus eram sim judeus, né? Eles estavam rejeitando Jesus. Você não vai odiar eles, ele tem pelo contrário, para falar que nós temos que orar pelo bem de Jerusalém, né? Então não querem que a gente não está odiando eles, não, tá? Mas bem pelo contrário. Mas aqui esses, né, estavam rejeitando Jesus. E é forte, não, porque aonde que você matava os profetas lá na região, né, de Israel? Era em Jerusalém, onde ficava o pessoal, digamos, né, onde ficava lá o templo, onde ficava lá o pessoal, digamos, mais da religião, ou seja, onde era para ser mais fácil de Deus ser ouvido, é onde era mais fácil de matar os profetas. Tanto que Jesus foi crucificado em Jerusalém, fora da cidade, né? Mas ainda foi em Jerusalém. Então, onde era para ser mais fácil, onde eles se fecharam de tal maneira que, na verdade, ali fala: vocês matam os profetas e apedrejam os que são enviados, né? E aí fala, né? No 37, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não quiseram. Ou seja, eles não estavam reconhecendo que quando Deus mandava os profetas até eles, era para quê? Em nome do Senhor, para eles terem o quê? Um relacionamento com o Senhor, não é verdade? E eles não aceitaram. Só você ler também os livros dos profetas, né? O Jeremias, Isaías, quantos que foram, né? Sofreram, foram lançados na cadeia, muitos, como ali a palavra fala, foram até mortos, porque o pessoal se fechou. O pessoal, eu queria. Aí usa uma palavra, talvez o pessoal do interior, né? Talvez já viu. Não, pastor, eu sou da cidade, tá? Mas talvez quem é mais do interior já viu, na verdade, lá quando a galinha estava tirando os seus pintinhos, né? Eles ficavam sempre ali. Aonde ela vai? Vai atrás dela, não é verdade? E se chegar meio perto, pastor, mas for uma pessoa muito estranha, ela já quer bater, já quer correr atrás, não é verdade? Porque na cabeça dela, o quê? E tá certo, né? Aqueles bichinhos têm que ter proteção. E qualquer um que se aproxima, o quê? Na cabeça dela quer fazer mal, na verdade. Então, e aí ela
muitas vezes coloca debaixo das asas, muitas vezes até numa chuva, ou até num frio, muitas vezes, né? Eles ficam lá com os pezinhos, um baixado que levantaria, já viu isso? Pastor, eu sou da cidade. Pois é, de vez em quando sair para o meio do mato assim não seria ruim, não. Mas quem é no interior sabe, né? Eu já vi muito isso também, né? Embora não sou lá do fundo da grota, né? Mas no interior tinha muito isso. Então, quer dizer, para nós é mais fácil entender. Então, Jesus estava usando-nos uma imagem que eles já conheciam, não é verdade? Para dizer, olha, Deus queria fazer a mesma coisa com vocês. Deus queria colocar vocês debaixo das asas, só que vocês não quiseram. Então você vê que tem duas vontades aqui, não? A vontade de Deus, perfeita, que é abrigar eles e proteger eles, né? E a vontade deles, que obviamente se vai contra a vontade de Deus, não é o quê? Não é a vontade perfeita, não é verdade? Ó, mas vocês não quiseram. Eu estava lá com as asas abertas, pronto para aconchegar vocês não quiseram. Então você vê que a vontade de Deus é perfeita, né? Mas só que você vê que muitas vezes o homem, que ele rejeita essa vontade, né? E até uma coisa que a gente tem falado assim muito ultimamente, não? Às vezes a gente fica assim até meio triste. Pastor, o senhor fica triste? Fico triste com a igreja? Sim, né? Não com todos, graças a Deus, né? Mas é igual, tipo assim, igual a Santa Ceia, né? Tu fala para a pessoa vir na igreja, tu manda convite, tu bota no Face, bota no Instagram, tu faz card, tu faz isso, faz aquilo outro, e tu manda mensagens no particular, e tu fala, e tu prega sobre a importância da Santa Ceia, tu fala a importância da pessoa estar dormindo na igreja, colocar Deus em primeiro lugar, não é verdade? E tu ensina, e tu fala, e tu diz. Aí a gente chega no dia da Santa Ceia, vai viajar, vai passear, né? Ou fica com preguiça, fica em casa dormindo, fica por isso mesmo. Se participou, participou. Se não participou, tudo bem. Segundo a pessoa acha, né? Tudo bem, né? E fica por isso mesmo. Na verdade, irmãos, e não adianta. A gente que é pastor, claro, eu não sou perfeito, né? Mas a gente fica triste. Ainda bem que não é a maioria da igreja, mas aqui na igreja, estou falando para quem está vendo a gravação, estou falando de Alvorada. Aqui na igreja tem muita gente assim. Muitas vezes também falando essa questão até do dízimo, da oferta. Irmão, tem pessoa que está há 15 anos na igreja aí, já passou 50, passou nessa igreja, e a pessoa não é dizimista ainda, não é verdade? Então quer dizer, está chegando o tempo de eu ir embora já, eu acho, né? E a pessoa não vai ser dizimista na época do projeto. Na verdade, aí vai vir outro pastor, tomara que o outro preste, né? E a pessoa seja fiel com Deus. Não é a maioria, mas tem alguns sim. Aí tu fica triste, mas. E qual que é a tentação? Eu tinha visto chegar no altar ali, muitas vezes vamos ir e descer o sarrafo. Bater, não fisicamente, né? Mas bater na palavra. Uma vez tu lembra daquela mensagem que Jesus falou sobre o joio e o trigo, na verdade? Que não era para se apressar em arrancar o joio, porque podia o quê? Na tentativa de tirar o joio, machucar inclusive o trigo, né? Aí aquela pessoa dá uma chuvinha, não vem na igreja, dá um calor, não vem na igreja, dá isso, não vem na igreja. Aí o pastor às vezes chega aqui, não, mas claro, tem que avisar, não, né? Mas aí aquela pessoa que não veio, ela que deveria ouvir, porque ela não veio. Ela que olhou para a chuva, ela que olhou para o sol, ela que ficou dormindo em casa, não é verdade? Não quem veio, não é verdade? A quem veio já está ali, se esforçou, venceu, amém? Não é verdade? Então quer dizer, e aí a gente tem que cuidar disso aí, para você não acabar, às vezes, no desejo de salvar o trigo, tirar o joio, acabar o que? Machucando o trigo. A pessoa nem precisava escutar e fica ouvindo pelos outros, não é verdade? Então é isso aí. E é o que ele está falando aqui, não, gente, né? Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que são enviados. Vocês entenderam que Deus mandou eles para pregar, para ensinar, para te mostrar a verdade, né? E quantas vezes eu quis reunir os seus filhos,
como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Então é uma tristeza, não, porque daí a pessoa, ela acaba na rebelião dela, ela acaba na desobediência do quê? Sofrendo muitas vezes, não é verdade? Porque você viu que a palavra fala aqui, né? Eis, no 38, a casa de vocês ficará deserta. Né? Jesus aqui estava falando sobre, entre outras coisas, a destruição de Jerusalém. E foi, né? No ano 70 da nossa era, nós estamos em 2024, né? No ano 70 da nossa era, Jerusalém foi completamente destruído mais uma vez. Mas foi Jesus que castigou eles? Não, eles que se colocaram o quê? De fora. Então, uma das maiores lutas, muitas vezes, na igreja, né? É quebrar esse orgulho, porque toda rebeldia, de uma certa forma, é um orgulho, né? Porque se alguém me dá uma direção na palavra, né, e eu não aceito, seja, mesmo que eu não diga, ou que eu não obedeça, ou não diga com palavras que eu não vou obedecer, mas atitudes mostram, né? Porque toda desobediência é um tipo de orgulho, não adianta. Eu que sei, não é bem assim. Não é desse jeito. Não é dessa maneira. E a pessoa acaba o quê? Rejeitando. Aí vem o mal, vem a luta, vem o sofrimento. Não é verdade? Precisava? Não precisava. Mas a pessoa o quê? Rejeita, né? Então eu falo assim, Deus, o Senhor já sabe da pessoa assim, ela que vai tratar contigo, não vai tratar comigo. Não é verdade? Eu vou olhar para aqueles que são fiéis, aqueles que obedecem, os bons testemunhos, não é verdade? Senão você acaba ficando até mesmo triste, frustrado, né? E o diabo mesmo coloca isso, para que você mas eu estou pregando na palavra e não está adiantando. Claro que adianta, a palavra de Deus, não é verdade? Mas muitas vezes a pessoa se perde, até domingo mesmo, né? Passou que uma pessoa aí, né? Uma pessoa, o culto inteiro assim, ela estava ali, né? Já não gostou da abertura que o Brian fez né? É muito alto, meu Deus do céu. Imagina se fosse um pastor e um bregueludo, né? Já não gostou, já cheguei aqui, eu não sou muito de ficar cuidando, né? Mas quando eu cheguei assim, me dava uma pessoa, meu Deus, e aí eu pregava assim, dava moeda para a pessoa nem olhava na minha cara. Poxa, o que é isso? Tu não está ouvindo falar isso no altar de Deus? Irmãos, é uma pessoa até religiosa, não vou falar aqui na gravação, né? Não vou falar aqui na gravação a religião dela, né? Então todo mundo vai saber que a pessoa é católica, mas tudo bem, não vou falar, né? E aí, né, irmãos, eu não falei o dia inteiro, e de noite Deus começou a me levar sobre, né? A pessoa é cristão de temporada, de Natal, de Sexta-feira da Paixão, e bebe, depois vai lá, fica na quaresma, depois não sei o quê. Irmãos, eu não falei isso o dia inteiro sobre isso. E de noite Deus começou a me levar. Depois que eu fiquei sabendo, entendeu? E aí a pessoa veio trazer alguém, mas o culto dele assim. Falou assim, eu queria entender qual é a ofensa de ter uma pessoa em cima do altar louvando a Jesus. Eu queria saber qual é a ofensa de uma pessoa de Deus, não é um moleque, é uma pessoa de Deus, pregando a palavra de Deus, a palavra de Colossenses, né? Preguei de noite também. Olha que bênção aquela palavra. Onde é que está a ofensa? Mas o que acontece, irmãos? A pessoa, por fechar o coração, né? Ela se separa dessa guarda de Deus, a ponto de estar ouvindo Deus falar na palavra, né? E não aceitar. Mas é exatamente isso, meus queridos, a tristeza, a briga de Jesus no Mateus 23. Deus falava com eles e eles não aceitavam. Eles resistiam ao Espírito Santo, resistiam o quê? À palavra de Deus. E Jesus falou assim, gente, eu queria guardar vocês debaixo das minhas asas, né? Eu queria aconchegar vocês igual a galinha faz, mas vocês não quiseram. Agora eu digo uma coisa, a casa de vocês vai ficar deserta. Não é que estava amaldiçoando, estava falando o que aconteceria, né? E aqui ele fala que depois no 36, em verdade digo que
39. Pois ele afirma que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer: bendito que vem em nome do. Agora eles dirão, entendeu? Agora eles não será mais o profeta que vai lá dizer para eles. Um dia eles vão ter um encontro, né? Ainda não aconteceu totalmente, mas eles vão ter um encontro e eles vão dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Eles vão aceitar Jesus, amém? Mas depois de muito sofrimento. Os que chegam odeiam os judeus, não, tá? Nós oramos pela salvação deles, amém? Ainda a nação não reconheceu Jesus como Messias. Um dia vai, né? Mas depois de muito sofrimento, infelizmente. Que tristeza. E aí nós vamos lá, vamos para Ruth. Ruth é, né? Josué, Juízes, Ruth. É o 8º livro do Antigo Testamento. Pastor, eu não consigo achar ligeirinho. Amém? Então anota e procure em casa. Então é importante, né, a obediência. É importante a pessoa se dobrar à palavra de Deus. Amém? É importante a pessoa deixar ser tratada por Deus, obedecer, né, a palavra, se entregar à palavra de Deus. Ruth, capítulo 2. Porque senão a pessoa ela vai se fechar para a palavra e às vezes ela vai estar ouvindo a palavra de Deus e na cabeça dela é ruim, é mal, na verdade, mas não é mal, mas o diabo distorce, como diz, né? E segue. Eu falava assim, né? Já cheguei no altar com os olhos. Meu Deus, o que aconteceu? Né? Poxa, meu irmão estava ali abrindo a reunião, cantando louvor, isso que não é valor, mas se fosse terreno, né? É o culto todo, né? Meu Deus, onde é que está a ofensa? Né? Está gravado a pregação, inclusive. Eu queria saber onde é que está a ofensa. Não é verdade? E Deus guiou bem certinho. Então nós temos que deixar Deus trabalhar no nosso coração, né? Ruth, capítulo 2. Todo mundo conhece a Ruth, não? Ela era uma moabita, que ela ficou viúva, né, de um dos filhos da Noemi. Depois de muito tempo, a Noemi resolveu voltar para casa, novamente, né, que era Belém de Judá. E aí as suas noras, na verdade, se os filhos morreram, não eram mais noras, né? Mas aí tinha a Orfa e a Ruth, né? Vocês voltam para a família de vocês. E o voltar para a família, irmãos, era voltar para os deuses, inclusive, né? Aí a Orfa foi lá, beijou, por isso que eu não gosto dessa relação toda, para mim é tudo teatro. Eu tenho muitas reservas quanto a isso, né? E aí chorou, né? Voltou. Né? A Ruth fez a mesma coisa, só que ela ficou. Minha filha, volta, mesmo que eu tivesse mais um filho, até ele crescer para casar contigo. E não, aí ele vai falar aquela famosa frase que os casais falam em casamento, mas que na verdade não foi um homem para uma mulher, foi uma nora para uma sogra. Na verdade não era nora, né? Se o filho morreu, aonde tu for, a gente fala muito em casamento isso, né? Mas não é um casal essa expressão, foi uma mulher para uma velha, né? Onde tu for, eu irei, onde tu passares a noite, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o teu Deus. E que Deus me faça isso e muito mais, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aí quando a Noemi viu que não tinha, né, como convencer ela, tá bom, vamos junto, minha filha. Voltaram para Israel. Para quê? Ela voltou para ser literalmente mendiga, né? Ela ia para os campos pegar sobra de grãos, né? Aquele tempo a lei falava para deixar cair e um pouco para os pobres. Ela ia mendigar. É isso que a Ruth foi fazer, né? E como eu falei, com todo respeito, uma velha que ela não tinha compromisso nenhum, na verdade. Se morreu o filho, qual a ligação? Nenhuma mais, né? Mas ela foi, cuidou como fosse a mãe dela, e ela começou a ter um bom testemunho, ela se converteu, amém? E não demorou muito não, já botaram o olho nela, amém? Então Ruth capítulo 2, nós vamos pegar aqui o trem andando, no versículo 1, já resumi para você um pouquinho de história, para você entender. Aí no versículo 11 fala assim, Ruth 2:11, Boaz respondeu,
Já me contaram tudo que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. Mas era Israel, amém? O Senhor, olha irmão, isso aqui é muito lindo. O 12 é muito lindo. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor Deus de Israel, olha só, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Amém? Olha que palavra linda, né? Ela se converteu a Deus. E quem era o Boaz, pastor? O Boaz depois vinha a ser o remidor, na verdade, aquele que casou com ela e assumiu a ela, né? E assumiu a Noemi também. Ele passou então a ser, né, o esposo dela. Então ela foi para mendigar. E ela virou depois o quê? Esposa de um grande fazendeiro. Amém? E quem era o Boaz, pastor? Se você vai ver na história, o Boaz era filho de um homem chamado Salmão, né? Com uma ex-prostituta que era de Jericó e se converteu a Jesus, a Deus. Alguém sabe o nome dela? Então a história da mãe dele já foi uma história linda, que era alguém de fora que veio e se converteu, amém? E agora ele vai e casa com uma que era de fora e também se converteu, e ali casaram, estou resumindo a história, na verdade, tiveram um filho chamado Obed. E depois esse filho, teve vários, mas um deles se chamava Obed. Depois esse filho Obed se casou e teve um filho chamado Jessé. Depois, esse Jessé casou, teve 8 meninos. O 8º se conhece, foi o rei Davi. Amém? Então ela foi colocada na genealogia do rei Davi, que futuramente viria o Senhor Jesus. Olha que coisa linda, irmãos. Mas ela não foi para isso, irmãos. Ela foi para cuidar, ela foi para mendigar, ela foi para pelo menos não morrer de fome, a velhinha e nem ela, na verdade. E Deus fez o que, irmãos? Muito mais, porque ela o quê? Olha que palavra linda, no finalzinho 12, sobre cujas asas você veio buscar o quê? Refúgio. Ela quis, claro, no sentido figurado, se colocar debaixo das asas de Deus, amém? Uma estrangeira, alguém que não era de Deus, depois se converteu a Deus, depois vem a ser a antecessora do rei Davi. Que palavra bonita, olha que coisa linda. Deus abençoou exatamente, Então ela fez uma renúncia e Deus fez o quê? Muito mais. Ela largou tudo que ela tinha, mas tudo que ela tinha não prestava, porque, claro, o pai e a mãe tem que honrar, mas ela o quê? Tinha os deuses estranhos, não é verdade? Então ela voltar atrás, não era só ela voltar para a terra dela, como a órfã fez, era voltar para a religião, para os deuses. Ela falou, não, sai fora, eu prefiro ser mendigo em Israel cuidando de uma velha, que eu não tenho compromisso nenhum, mas eu quero ser de Deus, do que voltar para a casa do meu pai, da minha mãe e ser uma pagã. E o Boaz falou, se escondeu debaixo das asas dele, tu veio buscar refúgio, Deus vai te recompensar. Talvez nem sabia que ele faria parte da recompensa, não é verdade? Glória a Deus, Ele é um remidor, é uma figura do Senhor Jesus Cristo, que remiu a igreja para si, amém? Muito lindo, Mas aí no Salmo 57, Salmo é fácil de achar, não? Salmo 57. Então eu te digo, nenhuma renúncia que nós fazemos por Deus é maior do que a recompensa que nós ganhamos dele. Até eu brinco a ver a história dela, é parecida com a da minha esposa, Estava em Porto Alegre, foi para Passo Fundo para ajudar a cuidar do vô que estava doente. Lá teve a alegria de conhecer o Moisés. Foi a primeira grande renúncia que eu tive que fazer. Mas quando que eu vi que aquela menina, naquele tempo era uma menina, E depois veio tornar uma mulher, claro, tornar-se uma mulher, Aí
o vô e a avó tinham gêmeos e sempre iam passear, pelo menos uns 3 meses na praia, né? E aí ela disse, não, vô, me deixa na casa da irmã ali, né? Te vai ajudar, tal, né? Vai ajudar, me deixa, porque senão eu vou ficar 3 meses longe da igreja, eu vou ficar 3 meses sem fazer a obra de Deus, eu não quero, me deixa ali, né? Hoje é a pastora Tânia, inclusive, né? Me deixa na casa da obreira lá, que daí eu não vou ficar 3 meses longe da igreja. Né? E aí eu vi, olha, Deus mostrou, né? Se a pessoa tem esse coração de deixar a praia de lado para ficar na igreja, como ela não é ministra, não, era obreira, tinha escala ali e voltar, né? Só pode ser de Deus. Então, né, a vida dela é marcada por 2 grandes renúncias, né? A primeira fez ela me conhecer, ou eu conhecer ela. E a segunda fez, né, eu saber que era ela, com certeza. Né? Então não tem que ficar se esforçando, quebrando a cabeça. Deus fez, trouxe, vai lá. Deus fez Adão dormir, né? Por que eu vou ficar sofrendo? Não fiquei. Deus abençoou, né? E depois Deus abençoou e veio a ser esposa de pastor, né? Não, tá, largou a praia para ficar na obra, então fica na obra uma vez. Glória a Deus, né? Então quer dizer, é renúncia. Você não vai achar um grande homem de uma mulher Deus que não tenha feito grandes renúncias. Deus não honra quem não renuncia. Por isso que eu falei, né? A pessoa vai tudo direitinho, procura renunciar. Ele vai tratar igual aquele que não quer nada por nada. Nunca foi assim, nunca será. Verdade? Deus honra. Então, Salmo 57, versículo 1. Fala assim, ó, o Davi está orando, né? Isso aqui é uma música quando ele compôs lá na caverna, quando ele fugia do rei Saul. Aí fala assim, Salmo 57, versículo 1, fala assim, ó, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. Olha de novo, né? Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Depois você pode ler o resto, né? Mas a gente fica com a parte do versículo 1, né? A parte final. Né? A sombra das suas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Então Deus me deixa aqui abraçadinho, me deixa aqui guardadinho, me deixa aqui debaixo da tua proteção, até que venha passar essa calamidade. Glória a Deus, amém? Então Davi sabia que na hora das calamidades, né, buscava refúgio em Deus. Pastor, não tenho força para orar, mas onde é que na Bíblia que você ora só quando tem força? É a oração que vai te dar força, né? É igual falar assim, não posso comer porque eu estou com fome, mas a fome é a necessidade de comer. E como é que se mata a fome? Comendo. Então, eu não tenho força para orar, mas então é a oração que vai me dar força. Eu não tenho que sentir força ou vontade. Me diz um versículo na Bíblia que diz que eu tenho que orar quando eu tenho vontade. Me mostra, né? Me diz que eu tenho que buscar Deus. Não tem, né? Não, aí que o nosso eu às vezes está ali aflito, aí nós vamos ter que buscar Deus. Senhor, então me guarda debaixo das suas asas, até que venham passar as calamidades, né? Glória a Deus, amém? Claro, eu estou aqui vendo alguns versículos, tem bastante, mas eu não é por muito encher de versículo, né? Se fosse assim, estava cheio, igreja. Então, Salmo 63, não precisa nem ajuda não, é só olhar para frente. Porque a pessoa está tão desligada que o pastor acabou de ler Salmo, né? Aí eu posso falar, agora vamos lá no 63, aí a pessoa vai procurar na Bíblia o Salmo. Não, já estava no 57, só folhei agora nos Salmos ainda, amém? 63, versículos 7 e 8, também Salmo de Davi, né? Eu estou pegando só alguns trechos aqui. 7 e 8 fala assim, porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto de alegria. Uma tradução fala, jubiloso cantarei, né? Então é a mesma coisa. Então, porque tu tens sido o meu auxílio,
à sombra das suas asas eu canto alegria. Então dá para nós ler o 8, mas não vou pregar, mas eu vou ler. A minha alma apega-se a ti, e a tua mão direita me ampara, me dá força, me cuida, né? Então, ele cantava, ele louvava a Deus o que? Debaixo das asas dele, né? Ou seja, debaixo o que da proteção, né? Lá tem uns pintinhos embaixo das tuas asas, o mais faceirinho sou eu. Na hora da calamidade, o Senhor vai me ver. E na hora da alegria e do louvor, o Senhor também vai me ver debaixo das asas. Eu não sou aquela pessoa que quando fica bem some da igreja. Aperta o negócio e volta. Eu sempre digo, tem irmão assim, né? E quando não vem na igreja, tu fala, aconteceu alguma coisa. Agora tem outros que é o contrário, né? E quando aparece na igreja, tu fala assim, aconteceu alguma coisa. Aí a pessoa na pregação, depois do culto, quer ficar ali 5, 6 horas trovando fiado. Mas eu não tenho tempo para isso. Não tenho. Aí a pessoa fica um ano sem vir na igreja. Aí depois o pastor que fica ali 6 horas ouvindo ela. Por quê? Quem disse que eu sou obrigado? Ou o obreiro é obrigado? Vai adiantar uma coisa? Não adianta não. Vem, conversa um pouquinho, ouve a palavra, bota em prática, outra vez vem, ouve mais um pouquinho, guarda no coração, coloca em prática e Deus começa a abençoar. Amém? Né? E a pessoa fica um ano sem vir, aí depois no final do culto aí tem que ficar 6 horas. Irmão, ninguém tem tempo para ficar 6 horas de ninguém. Não sei o que, não tenho, porque não funciona. Né? E a vida a gente fica ali. Aí tu acha, não, agora a irmã vai pegar firme. Que pegar firme? Daqui a 3 meses aparece de novo. Ou seja, irmãos, falta amar a Deus. Deus está lá falando, vem debaixo das asas. Né? E a pessoa resiste. Né? A pessoa enche-se muito bem de desculpa, não é verdade? Ou não gosta, né? Às vezes tem uma pessoa pela primeira vez, ouve a palavra, então, a pessoa tem gente que nunca mais volta na igreja. Mas o que foi falado em cima do altar? Que tem que ser de Deus, que tem compromisso de Deus, que tem que servir a Deus, que não pode esquecer de Deus. Nossa, que ofensa! Tudo é ofensa, mas não é que tudo é ofensa. É para o coração da pessoa que o diabo, né? Fechou o coração da pessoa e até aquilo que é maravilhoso, a pessoa diz o quê? É ruim. Amém? Mas o Davi diz, não, Senhor, eu, debaixo das tuas asas, jubiloso eu canto. Amém? Jubiloso eu cantarei debaixo das tuas asas. Eu não sou crente de vez em quando. Não sou crente que só aparece na igreja da ceia. Eu quero uma constância junto com o Senhor. Eu quero ser de Deus. Amém? Eu vou louvar, eu vou cantar debaixo das tuas asas. Muito lindo isso aqui. E para nós terminar, todo mundo conhece, mas eu vou pregar essa palavra, que foi o que Deus me orientou. Salmo 91, todo mundo conhece. Né? Salmo 91. Até ele fala que Deus vai nos proteger debaixo das suas penas. Amém? Não é que Deus tem pena, né? Penas, não há. Mas ele usa essa figura da galinha, né? Alguma vez ele usa a figura da águia, não é verdade? É uma figura que Deus usa para que nós entendamos, não é verdade, irmãos? É uma figura que ele usa para nós entender, amém? O cuidado de Deus, né? Outra vez já se mostra como pastor, outra vez já se mostra como um pai, alguma vez ele se mostra como mãe, não é verdade? Não é homem e mulher, né? Mas ele mostra-se como mãe, amém? Então quer dizer, ele vai usando figuras, né? Para você poder entender isso. Isso quem faz a arte sabe. E aí, no Salmo 91, que é tão conhecido, e aí nós vamos terminar aqui e fazer oração, quem sabe outra hora eu continuo. Salmo 91, 1, diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí fala, a sombra do Onipotente descansará. Então você fala, né? Descansa a sombra do Onipotente. Diz o Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Depois você pode ler o resto, né? Não é pregação para hoje. Mas ele fala o que, irmãos? Que tem que habitar. Bem, essa palavra habitar significa o que, pastor? Significa habitar. Por que você é turista quando você vai visitar um lugar? Porque você não mora lá. Você vai visitar.
Não é verdade? Você é turista porque a tua residência, ou seja, o lugar que você habita, no caso é Alvorada. Não é verdade? Para quem está vendo aqui na gravação, que a pessoa está vendo a gravação da cidade, né? Quando é Alvorada. Então, eu vou lá visitar, vou para a praia, então lá vou como um turista, né? Vou lá ver, vou tomar um banho de mar, vou lá, né? Depois eu volto para minha casa, aí é o lugar onde eu habito, né? Então, onde é que deve ser o lugar que eu habito? A palavra fala que tem que ser um esconderijo do Altíssimo. Aí fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa na sombra do Onipotente, né? Quer dizer, são títulos que se dá para Deus, não? Que o Onipotente é o Shaddai, aquele que pode todas as coisas, né? Então, a primeira vez que a palavra Altíssimo foi falada, já preguei aqui, né? Foi lá, quando Deus ele fala no Gênesis 14, né? Deus fala para Abraão, através do Melquisedeque, né? Que seja bendito do Deus Altíssimo, né? E a primeira vez que a Bíblia fala do Onipotente, ou El Shaddai, é lá em Gênesis 17, já preguei isso aqui, né? Onde Deus fala para ele, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ou Todo-Poderoso, Onipotente, ou El Shaddai, é a mesma coisa, né? Então, o Altíssimo fez pela fidelidade de Abraão ele rico materialmente, né? E o Onipotente, que é Deus também, fez o quê? Ele mesmo na velhice, ele esposa-se de pai o quê? De um filho, né? Então ele trouxe bênção material e saúde. Então, quando eu habito ali, Deus me abençoa materialmente, Deus abençoa o que? A minha saúde. Posso falar que é saúde física? Sim, né? Porque ele curou Sara da esterilidade dela. Mas também pode ser que a saúde o quê? Emocional. Então, a pessoa está centrada em Deus. Passa uma luta, ela se refugia lá, né? Ela, digamos, não está com luta, ela está debaixo das asas, quer dizer, é o lugar dela, na presença de Deus sempre aí, né? Com essa amizade. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar, não vai ficar perturbado, fala que é descansar, né? Vou ficar ali protegido em nome de Jesus, né? Então, Jerusalém um dia vai dizer, agora eu quero ficar debaixo das asas. Eles vão demorar, eu não quero demorar, eu já vim, eu quero ficar e ali é o meu lugar. Tomara que você pense a mesma coisa. Então eu vou parar aqui, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe você de casa. Então é isso, né?